Eu acho, tanto o conceito de apropriação cultural, quanto esse de lugar de fala, que vocês dois falaram aí, eu acho dois dos conceitos mais ridículos que os movimentos identitários conseguiram inventar. Porque, assim, quem fala em apropriação cultural não entende nem o que é cultura, nem o que é humanidade. Porque apropriação por apropriação, todo mundo, a humanidade inteira, está se apropriando de tudo do outro há milênios. Que, assim, falam muito de apropriação cultural desvirtuando o conceito, e isso é um ponto importante, né? O conceito de apropriação cultural, ele não é para criticar o uso individual de elementos de outra cultura, né? Eu vejo ele muito ser usado como ferramenta para, pegando um caso que ficou bem conhecido, militantes do movimento negro criticarem uma garota branca que estava usando turbante, né? Porque tinha feito uma sessão de químio e estava sem o cabelo. E expondo aquela garota a uma situação extremamente constrangedora. Né? Não lembro de quando foi o caso, mas é um caso que ficou bem conhecido. Né? E assim, o conceito de apropriação cultural, ele não é feito para criticar a moça branca que usa turbante. Ele é feito para criticar o mercado. Então, o conceito de apropriação cultural é para criticar, por exemplo, uma Daniela Mercury fazendo clipes com uma estética africana, sendo que as comunidades das quais vieram essa estética não vão ver a cor do dinheiro que Daniela Mercury vai ganhar em cima disso. Esse é o ponto da apropriação cultural. Existe uma desvirtuação do conceito, né? E quem faz essa desvirtuação simplesmente não entende que a história da humanidade é uma história de trocas genéticas e culturais. A humanidade toda é miscigenada, tanto biologicamente quanto culturalmente. Então, se for para criar patente de cultura, né, o certo seria a gente criticar os iorubás lá da África, né, porque o acará deles, que deu origem ao nosso acarajé daqui, é basicamente uma cópia do falafel árabe. Não seja por isso. Eu tive no Irã no passado e, assim, falafel é igual a acarajé. É o mesmo processo de preparo, os mesmos ingredientes, tudo é o mesmo, entende? Então, assim, essa coisa da trança, por exemplo. Ah, que branco não pode usar trança. Gente, os vikings usavam trança. Aí eu já vi gente argumentando, mas os vikings são de 1000 e não sei quanto antes de Cristo, não vou lembrar qual é a datação. E papiros de Kemet do Egito Antigo já tinham pessoas de tranças há 3, 4 mil anos antes de Cristo, muito antes dos vikings. E assim, primeiro problema com esse argumento é que a velha polêmica do Egito Negro, né? E eu vou ser bem enfático aqui, o Egito não era uma sociedade negra em sua maioria. Primeiro porque, isso daí já parte de um anacronismo. A noção de raça, a depender do recorte que você adote, ela tem de 200 a 500 anos de idade. 500 se você considerar o surgimento da raça enquanto conceito, enquanto categoria social, a partir da colonização da América, dos grandes descobrimentos, né, das navegações, que colocaram o europeu em contato com outros povos e aí criou-se essas categorias de diferença. E ela tem, esse conceito de raça, ele tem 200 anos, se você pensa ele a partir das teorias racialistas do século XIX. Mas, enfim, independente da perspectiva que você adote, a noção de raça, ela tem de 200 a 500 anos. Então, o Egito Antigo precede a própria noção de raça. Sempre me perguntam, os egípcios eram negros ou brancos? Eu falo, eles eram apenas egípcios. Ponto. No mundo antigo, não se pensava em termos de raça. Pensava-se em termos de nação, de etnia, enfim. E esse é um primeiro problema nesse argumento, né? Não é porque tem egípcios em papiros antigos com o cabelinho trançado, né, que eu vou dizer que a trança surgiu com a população negra só porque surgiu no Egito, porque o Egito fica na África. O Egito era uma sociedade multiétnica. Então, os egípcios, né, eles costumavam se pintar num tom entre os cuxitas, os núbios, do atual Sudão,
e que eram pintados como pretos, né, retintos, e dos mediterrâneos, né, os gregos que eram pintados como brancos. Então, o egípcio ele se pintava como marrom, né? E é um povo que, se a gente pensa, né, que o Egito está perto do Oriente Médio, é muito parecido com os árabes que a gente vê hoje, né? E, claro, o Egito também pegou fluxos do Mediterrâneo, da África subsaariana, enfim, era uma sociedade multiétnica, não dá para reivindicar patente da trança para populações negras a partir disso. Sem contar que os incas, aqui na América do Sul, também desenvolveram a prática de trançar o cabelo sem nunca ter tido contato com africanos, né? E você vê isso nas mulheres da Bolívia e do Peru hoje. Então, como é que eu vou criar patente para a cultura, né? Quem criou a trança, afinal de contas? Tem coisas que são, assim, características comuns da nossa humanidade. Pessoas trançam seus cabelos, porque, enfim, é do ser humano fazer penteado, né? E, E Léo, você a está mente falando humana funciona de forma similar, até certo ponto. você tá falando da patente, né? Mas é engraçado porque é um pensamento, vamos chamar assim, arqueológico, né? Tem sempre que ficar remontando, como você está falando, quem tem a patente daquilo, né? Para quem está autorizado, né? E você vê isso na língua também, né? Que eu chamo de falácia de apelo à etimologia. Aí todo mundo Uhum. conhece essas, às vezes são etimologias até que não procedem, mas mesmo se fosse verdade, daí as palavras mudam no sentido com o tempo, né? Então não pode falar que é judiação, porque vai ofender os judeus, né? Judiar, né? É antissemita. Não pode falar mulato, porque supostamente vem de mula, o que é falso. Isso que é Mas falso. mesmo se fosse verdade, vamos supor, as palavras mudam de sentido, né?